Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, só Deus sabe a alegria com que faço esses vídeos para estar mais perto de vocês, para, se for possível, que a minha palavra os estimule, sirva de inspiração também para alguma coisa. Mas eu sou feliz porque eu vivo a minha missão. Não há coisa mais satisfatória para mim, nada me dá mais satisfação, alegria e felicidade do que quando eu estou envolvida no meu ministério da palavra, no ministério da pregação. Hoje, este vídeo está sendo gravado no dia 20 de abril de 2016. Eu me valho dos textos da liturgia da missa do domingo anterior. E o domingo anterior celebrou o 4º domingo do tempo pascal, do ano C. Por isso, o título desse nosso vídeo e a motivação que eu quero ser capaz de passar é chamados a ser luz para o mundo. E o texto que vai, no final, fechar a nossa reflexão da Evangelho Nunciandi é o número 42. Mas vamos iniciar então com a nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu me encanto com tudo da liturgia, onde eu encontro uma fonte poderosa, uma água cristalina, o ponto de partida para as minhas pregações. Fiquei encantada quando meus olhos bateram sobre a antífona da entrada desta liturgia do 4º domingo do tempo pascal. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. O poder da palavra de Deus, que criou todas as coisas, que sustenta toda a criação. É pela palavra de Deus que eu estou aqui diante de vocês, depois de pedir ao Espírito Santo que inspirasse a minha pregação, mas também ungisse vocês, para que em algum momento o seu coração seja tocado por uma graça tão especial do Senhor, que a sua vida sofra uma verdadeira transformação. O ponto de partida para a nossa formação pastoral, e que me serviu de inspiração, eu tirei de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 46 a 49. É muito oportuno que, no tempo pascal, a Igreja nos apresenta uma fotografia, uma radiografia
de como era, como é que acontecia entre os discípulos e apóstolos de Jesus a evangelização. Como é que a palavra se expandia? Como é que o maior número de pessoas se agregava àquele núcleo pequeno, humilde, pobre, mas que tinha um poder de contaminação, um poder de irradiação da graça do ressuscitado imensamente grande. Vocês imaginem se naquele tempo já houvesse, já existissem os meios de comunicação social. E às vezes a gente pensa assim, nossa, Jesus veio ao mundo humildemente mesmo, resolveu viver num ambiente cultural escravizado pelo Império Romano, com poucas chances, né, de expansão. Os apóstolos, pior ainda, porque deflagrou-se sobre eles uma campanha persecutória tão grande, e a transmissão da palavra de Deus, a transmissão da experiência de Jesus que os apóstolos tinham tido, era no corpo a corpo mesmo. Talvez esteja na hora de nós contarmos mais com este corpo a corpo, sem desprezar, claro, esse grande e poderoso meio que é a televisão. Eu mesmo estou me valendo disso, né? Nós estamos no YouTube, estamos na internet. Mas não estou, e nem vocês estão, dispensados do corpo a corpo. Mas vamos à palavra de Atos dos Apóstolos. Temos duas pessoas importantíssimas nesses primórdios da igreja. Dois homens. Paulo, temperamento forte, ousado, destemido, e Barnabé. Só o nome Barnabé soa aqui dentro de mim como um nome aliado a uma pessoa mansa, uma pessoa cordial, de fácil relacionamento, uma pessoa humilde. E Deus usou esses dois tipos tão diferentes para serem companheiros e grandes evangelizadores. Então, Paulo e Barnabé pregavam na Antioquia de Pisídia, numa sinagoga, para os judeus. E falavam com tanto entusiasmo da experiência que eles tinham tido. Falavam com tanto gosto, com tanta vivacidade de Jesus, que conseguiam fazer com que os judeus que os ouviam quisessem abraçar a fé que eles professavam. Aliás, uma catequese, um querigma, tem esse objetivo, né? Que as pessoas... Por que eu prego? Por que a Nova Aliança existe? Por que a catequese é um ponto altíssimo da nossa igreja? Porque nós queremos levar o maior número de pessoas para o reino de Jesus. Queremos levar o maior número de pessoas para experimentarem aquela alegria do poder de Deus na nossa vida. Então, Paulo e Barnabé estavam direcionados para os judeus. E o fato da pregação deles produzirem frutos de conversão, abandonavam o judaísmo e se tornavam cristãos. Começou este fenômeno a despertar no coração dos judeus uma inveja muito grande, uma reação
contra os dois. Então nós chegamos agora no ponto que eu queria. Paulo e Barnabé disseram para esses judeus invejosos, e disseram de uma forma resoluta. Está escrito aqui, resolutamente, isto é, convictamente. Eles já tinham tomado uma resolução, eles já tinham tomado um posicionamento quando eles falaram para os judeus. Era para vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos. Tá bom, vocês não aceitam? Nós vamos pregar para os pagãos. Paulo e Barnabé estão aqui nada mais do que vivendo um ensinamento de Jesus. Paulo, pelo menos, aprendeu esse ensinamento de outros apóstolos. O que Jesus tinha dito para os apóstolos? Quando vocês entrarem numa cidade, entrarem numa casa, digam, a paz esteja nessa casa. Se ali houver pessoas de paz, fiquem ali, mas se não houver, e se não vos receberem, não é receber só para hospedar, porque os apóstolos iam de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando Jesus Cristo. Não estavam fazendo turismo, eles estavam evangelizando. E Jesus falou, aonde não receberem a palavra de vocês, batam o pó da sandália e vão para outro lugar. Paulo e Barnabé foi exatamente isto que fizeram. Judeus, vocês não aceitam que Jesus agora esteja focalizando vocês através do nosso ministério? Vocês se julgam indignos disso? Como uma ironia. Então nós vamos agora nos dedicar à conversão dos pagãos. E por que eles foram para os pagãos? Olhem só a razão maravilhosa. Disseram os dois, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Lindo, 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 lindo esse trecho. E altamente motivador. Quando nós vamos rezar a palavra de Deus, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos ter uma atitude interior, uma disposição interior. Eu quero deixar-me ser o alvo de tudo que Deus tem para me dizer hoje. Eu quero ser o objeto da atenção de Deus. Eu quero a graça do Senhor de sentir a minha vida na palavra que eu vou ouvir naquele momento. Eu quero ser capaz de me perceber, de saber-me ser objeto da atenção de Deus, que dedicou para mim, que falou para mim aquela palavra que vai tocar meu coração. Foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Esta palavra que foi
o que motivou os dois a saírem de um contexto social e religioso para ir para outro contexto social e religioso, nós dizemos mudança de lugar social, né? Foi uma palavra que eles conheciam do profeta Isaías. Aliás, são duas citações de Isaías que, no final das contas, dizem a mesma coisa. A primeira citação é do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6. E a segunda citação é de Isaías 49, também, versículo 6. Se vocês forem ler essa palavra, não é o caso de eu repetir aqui, mas se vocês forem ler, é uma palavra lindíssima. O profeta está dizendo, está se referindo, está anunciando o servo de Deus, que nós sabemos estava falando de Jesus. Embora o profeta não soubesse que estava falando de Jesus, ele estava falando de um, em nome de Deus, ele falava, de um que Deus suscitaria no meio do povo e o chamaria de servo. Lindo, servo, o meu servo. E sobre este servo, a palavra que o Senhor disse é: eu te estabeleci para seres luz das nações. Nós vamos ficar ruminando um pouquinho esta palavra. Assim como Paulo e Barnabé aplicaram para eles falaram assim: esta palavra é para nós. Nós sabemos que ela já se realizou em Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo. Para que ninguém ande nas trevas, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Todos os apóstolos e discípulos de Jesus tiveram experiência desta verdade que Jesus falou. Porque depois que foram iluminados pela força da ressurreição, então tudo que estava atrás, que eles tinham ouvido de Jesus, visto, apalpado, convivido com Jesus, tudo ganhou luz, ganhou corpo. E a palavra que se refere a Jesus, com que o Pai se refere a Jesus, hoje, ele se refere a mim também, a mesma palavra. Como Paulo e Barnabé se autocolocaram como objetos desta palavra de Deus. Então, sempre que Deus fala, sempre que Deus se declara, sempre que Deus se revela, tem um porquê. Um porquê e um para quê. E eu espero que durante a semana você vá pesquisando, vá lá nessas duas citações que eu disse para vocês, de Isaías 42 e 49, versículos de 5 e 6. Eu peço que vocês vão triturando um pouquinho para que Deus suscitou Jesus Cristo, né? Enviou Jesus como luz do mundo. Para que Deus suscitou na sua igreja um Paulo e um Barnabé? Para que Deus criou você? Para que Deus colocou você agora, aí, diante de mim,
para me ouvir, para me ver. Para quê? Primeiro, por que que Deus fala para mim? Você, eu estabeleci para ser luz das nações, dos pagãos, para ser portador da minha luz, luz de Jesus. Nós não somos luz, né? Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Jesus. Primeiro, para a justiça. Sermos luz para os outros, para que nós sejamos santos e despertemos no coração das pessoas o desejo de sermos santos, como o Pai nos quer. Hoje, no nosso querigma, recebemos uma novata maravilhosa, uma abertura de coração e de alma invejável. E durante a pregação, né, eu estava bem animada, falando, e de repente eu escutei que ela disse entre os dentes: tem que ser santo. Tem que ser santo, viver daquele jeito que eu estava anunciando. Ela dizia: tem que ser santo. E eu escutei o murmúrio dela e disse: é isso mesmo. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Então, este objetivo de quem prega o querigma, prega a catequese, prega uma pastoral, tem que ter uma raiz de confiança que temos diante dos nossos olhos pessoas chamadas a uma vida de perfeição cristã, chamadas à santidade. E por isso nós precisamos falar das coisas de Deus com tanta convicção verdadeira, com tanto entusiasmo, que as pessoas queiram viver aquilo que nós estamos dizendo, para sermos santos. Por que é que Deus faz de mim, faz de cada um de vocês, como fez de Paulo e de Barnabé, nos constituiu, nos estabeleceu como luz para os que não creem? Segundo, para abrirmos os olhos aos cegos. Não, mas cegueira de visão não vai ser. Mas aquela pior cegueira que é a cegueira espiritual. E existe uma outra cegueira que é mais profunda do que a cegueira espiritual. É daquele que não espiritualmente não quer ver, não quer enxergar, resiste à luz. Para esses nós somos chamados, para eles também. Somos chamados a oferecer para todos a oportunidade de se enxergarem, de enxergar o mundo segundo o olhar e o projeto de Deus. Olhem, gente, a nossa responsabilidade não é pouca, não é pequena. Nós temos que ser caprichosos naquilo que nós fazemos. Mas nós somos chamados também para servir. Deus nos constitui luz das nações para exercitarmos-nos num serviço. E é o próprio Senhor que fala no Isaías 49. É muito pouco
que você seja meu servo, eu vou fazer de você a luz das nações. Então, servir o Senhor, servir as coisas do Senhor para as pessoas que nos rodeiam, é um primeiro degrau. É muito pouco ser servo. E quanta gente na igreja nem começou, nem deu este passo, nem subiu este degrau ainda do serviço. Desinteressado. Um serviço de gratuidade. Um serviço que se torna uma necessidade, não para o outro. Não vou trabalhar porque o outro precisa, mas porque eu preciso experimentar a alegria de servir. Que tipo de serviço? O serviço que cabe a cada um. Se você pertence a uma comunidade dessas novas realidades eclesiais, novos movimentos e novas comunidades, você precisa conhecer em profundidade qual é o serviço essencial que aquela realidade eclesial é chamada a praticar. Está muito na moda o tal dos serviços essenciais. Então, por exemplo, feriado de carnaval, vão funcionar somente os serviços essenciais. Isto é, um serviço que, se deixar de existir, vai prejudicar, vai estragar com a vida de muita gente. Hospital, serviço de segurança, vai atrapalhar tudo. Serviços essenciais. Eu preciso saber da minha comunidade, na nova aliança, por exemplo, qual é o serviço essencial que Deus confiou aos membros, aos filhos dessa comunidade. E focar, gente, focalizar, centrar a nossa atenção ali e não nos deixarmos dispersar com os apelos que nos vêm do bispo, da paróquia, disso e daquilo outro. Nós não somos chamados a fazer tudo numa paróquia, a fazer tudo na igreja. Não. Cada realidade é chamada a fazer aquele serviço, a desempenhar-se de uma missão segundo o dom de Deus. E é esta variedade de tipos diferentes de serviço que enfeita a igreja, que torna a igreja esta noiva que se apresenta vestida com seu vestido de noiva, todo colorido, multicor. É assim a igreja. Mas tudo concatenado, tudo harmonizado, tudo complementado, um complementando o outro. Gente, isso é muito bom. Para que Deus fez de mim, fez de você, de cada batizado, como fez de Paulo, Barnabé, Pedro, João, luz das nações? Para trazer de volta os que se perderam ao longo do caminho. Para trazer de volta as ovelhas que se desgarraram da verdadeira igreja de Jesus. Para trazer de volta aqueles que foram se desanimando, que não tiveram companheiros que os sustentassem na hora da provação, na hora do sofrimento. Para isso, Deus nos estabeleceu, nos firmou, nos confirmou para sermos luz para os demais. Nós sempre
procuramos nos valer da palavra de Deus para nos motivar, nos dar o modo, a hora, o que fazer ou dizer para aquelas pessoas que Deus encaminha para nós. Nos valemos da palavra. Todos vocês já ouviram muitas e muitas e muitas vezes dizer que a palavra tem poder. A ciência está aí para mostrar que tem mesmo. A palavra humana de um pai, de uma mãe, de um sacerdote, de um religioso, de um leigo engajado, uma palavra mal colocada para um filho, uma filha, um paroquiano, um colega de trabalho, mal colocada de forma assim distorcida, impregna na vida da pessoa e ela nunca mais será a mesma. Ficou tão machucada que não quer mais saber de nada. Pela força de uma palavra, assim como também uma palavra que edifica, que levanta, que anima, que põe em pé quem está caído, que ressuscita quem está morto, tem um valor extraordinário. A nossa palavra humana podemos elevar ao infinito o poder da ação da palavra de Deus na vida de uma pessoa que leva esta palavra a sério. O Papa Paulo VI, no ponto número 42 da sua exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, dá como subtítulo deste ponto o seguinte: ele vai falar sobre uma pregação viva. Onde houver alguém que está à disposição do Espírito Santo, que se coloca a serviço da palavra, ao serviço da palavra de Deus, tem que ter isto na sua cabeça e no seu coração. A palavra que sai da minha boca tem que ser uma palavra, tem que ser uma pregação, o conteúdo tem que ser vivo, uma palavra viva e que produza frutos de vida eterna no coração das pessoas. Às vezes pode ser que vocês escutem alguém e falem assim: puxa, mas a Amá tá super valorizando a palavra de um pregador. Não é a palavra do pregador. Porque a pregação se faz pela palavra, não é do pregador. A pregação se faz pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é vida. Ela produz o que ela contém. Então, o que resta para um catequista? O que resta para um pregador? Se não, queridos, primeiro, pedir a Deus o dom de uma pregação viva, o dom de comunicar a vida de Deus que jorra de mim para o outro. Isso é dom, é graça do Espírito Santo. Eu preciso pedir sem cessar. Pedir para quem? Para mim, e pedir para aqueles todos que me ouvem, por exemplo, agora. Eu já rezei por vocês. Nem sei quem está aí desse lado. Gostaria demais de conhecer cada um de vocês. Mas eu estou aqui simplesmente diante de uma máquina que está me filmando. Mas
mas eu estou convencida de quantos vão me ouvir, me ver. E eu quero dar tudo de mim para que a palavra do Senhor, com toda a sua força, toque o coração de cada um, começando do meu coração. Eu mais aprendo na hora que eu estou pregando do que na hora que eu estou preparando a minha pregação. Em segundo lugar, você que é catequista, pregador, peça a Deus o entusiasmo, o gosto pelo que você faz na igreja, o gosto pelo ministério que Deus deu a você. Estou falando para ministros da palavra. E cada batizado é um ministro da palavra em potencial. Vejam bem, São Paulo diz assim, são todos profetas? Não. Todos profetizam? Não. Todos são chamados a curar? Não. Todos são pregadores? Não. Mas podem não ser pregadores assim, do jeito que eu estou sendo. Mas ninguém pode negar a palavra de Deus para aquele que tem fome e sede. Não sabe nem de quê. E nós temos que chegar, pessoa por pessoa, e dar aquele pão e aquele peixe que Jesus multiplica e põe nas nossas mãos. Agora vejam bem, a realidade do mundo no qual nós vivemos é um mundo que passou da fase da palavra para o mundo da imagem. A palavra parece que já ficou lá para trás. Agora é o tempo da imagem. Existe até aquele ditado que diz: uma imagem vale por 1000 palavras. Vocês já escutaram isso? Uma imagem vale por 1000 palavras. Sim, isto na ciência midiática, né? Isso na ciência do conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela não é dispensável. A imagem pode ajudar, e ajuda. A imagem pode dar um significado bonito, chamativo, mas não está nisso o plano de Deus. Porque a palavra diz que a fé vem pela pregação, não vem pela imagem, vem pela pregação. Então, Deus quer que nós nos lancemos mão sempre da sua palavra. Mas nós nos dirigimos a uma sociedade, a pessoas que já estão saturadas de discursos. Não querem escutar mais nada. Nós estamos diante de um mundo que estão cansados de ouvir. Todos querem falar, ninguém quer ouvir. Nós estamos pregando para uma sociedade que já está vacinada, imunizada contra a palavra. Já está levantando uma barreira, né? Eu não vou naquela missa porque o padre fala demais. Não é porque o padre fala demais. É porque o que ele fala não toca. Porque se ele falasse, de acordo com tudo isso que eu já falei para vocês aqui,
Então não é porque fala demais. Eu vou na outra missa porque o padre fala pouco. Você está atrás de uma palavra substancial, mas é isso que nós temos na nossa mão. É esta a sociedade. Outro dia, fui almoçar com as irmãs e me encontrei com um padre. E esse padre, admiradíssimo, porque a missa da paróquia dele, que ele é novo na paróquia, que povo maravilhoso. A missa dura não sei quanto tempo lá, muito tempo, e o povo não arreda pé. E eu pensando assim, não é o tempo, não é a quantidade de tempo, de horas, mas é a qualidade de uma pregação, de uma homilia que vai direto ao ponto. Explica o que era lá para trás e traz para o hoje, mas com vida. Com vida. Fruto daquilo que nós precisamos fazer quando nós estamos para nos desempenharmos do nosso ministério da palavra. Primeiro lugar, caprichar na confiança em Deus, que não só me unge com o Espírito Santo, mas unge também aqueles para quem a minha palavra vai ser endereçada. Aliás, estou me lembrando do que Jesus falou na sua oração sacerdotal, João 17. Ele dizia: eu não rogo somente por eles. Jesus intercedia pelos seus discípulos e apóstolos. Eu não rogo somente por eles, Pai, mas por todas as pessoas que crerão em mim pela palavra deles. E se hoje eu estou aqui dizendo essas coisas para vocês, é porque aqueles meus primeiros irmãos queridos que deram a vida para não deixarem Jesus Cristo num túmulo, aqueles que deram a vida pela palavra de Deus, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, nem eu nem vocês. Então fica uma grande interrogação. E daqui para frente? Nós estamos sendo capazes de preparar pessoas que continuem a obra começada com Jesus? Estamos deixando herdeiros? É muito sério. Então, confiar que Deus me usa do começo ao fim, desde quando eu me sento para me preparar, para rezar, para estudar, me unge na hora da pregação. E aí, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Confiança em Deus. Você se preparou? Estudou? Você sabe quais são os tópicos que você organizou? Isso tudo foi fruto de um tempo de oração, de escuta do Senhor? Agora é hora de você se entregar. Ou confia ou não confia. Se você não confia na ação do Espírito Santo, você vai ser aquele catequista, aquele pregador, cuja segurança está na colinha, na cola que ele fez. Ele está colado na cola. Moral, não cola. Percebem? Não. É horrível. Eu digo que confio em Deus, mas não dou chance. Não dou liberdade para que o Espírito Santo jogue tudo que eu preparei no lixo e faça naquele momento a obra que ele quer fazer.
Glória a Deus. Mais um pouquinho. Eu tenho que caprichar na busca do conhecimento, mas com um cuidado muito sério. A ciência incha. A ciência, se não for buscada com muita humildade, ensoberbece. Eu vou me fazer de doutora da lei. E, finalmente, eu vou caprichar o máximo que eu posso. Não é criar atitudes, comportamentos, gestos, palavras artificialmente colocados. Não. Não é ser artificial. Não é ser produzido. Mas eu tenho que caprichar na transmissão daquilo de que meu coração está cheio. E o meu coração tem que transbordar a luz de Deus. Que bom que chegamos ao final. Porque agora, né? Você que me viu, você que me escutou, que tem a chance de voltar a me ver e a escutar de novo a palavra de Deus, vai passar para o terceiro ponto. E tenho duas coisinhas para dizer desse terceiro ponto, que é o compromisso desta semana. Eu desafio vocês, partilhem comigo ou com alguém o que marcou em você daquilo que acabou de ouvir. O que marcou de tudo isto que você ouviu deste vídeo? E o segundo ponto, seja missionário. Indique esses vídeos, a página da nossa comunidade, através da qual vocês estão assistindo esse vídeo, indique para seus amigos, para seus familiares. Vamos chegar juntos até os confins do mundo, como Jesus mandou e garantiu a sua presença conosco. Paz e alegria a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.